Então, senhores, boa tarde, bom dia ou boa noite novamente para vocês. Estamos aqui no segundo ciclo do nosso 10º episódio, do nosso 10º encontro do curso de Anime, Mangá e Ficção Científica. E agora vamos comentar da obra aí de Hajime Isayama, né? De Shingeki no Kyojin, Attack on Titan ou Ataque aos Titãs, né? Que foi originalmente, enquanto mangá, publicado em 2009, serializado em animação pela primeira vez no ano de 2013, né? E com várias temporadas, vários hiatos aí no anime, para quem aí foi torturado em acompanhar, né, as animações. E bom, senhores, Hajime Isayama, né, tanto autor quanto desenhista do mangá, nós tivemos aí, né, uma transição turbulenta, né, rodando Ataque aos Titãs aí de cima para baixo entre estúdios, né, finalizando a temporada, se eu não estiver errado, né, as últimas temporadas aí na mão dos estúdios Mapa, né, levando ao crash completo do estúdio aí, que já estava passando mal com muitas outras obras. E bom, senhores, seguindo a nossa tradição aqui da nossa aula, vamos ver uma das openings, né? E aí depois a gente já vai para o contexto de apresentação da obra. Então vou dar play aqui e já volto. Bom, meus queridos, estamos falando aqui de outro grande ícone, né? Ficava o Eren no cangote obrigando a trabalhar mais. Estamos falando aqui de outro anime, né? Que estourou, né, dentro de público. É outra obra que tem um grande nicho de fãs aí dentro das animações, né? Attack on Titan sendo, inclusive, né, uma porta de abertura para a entrada nos animes das novas gerações, inclusive tamanho Bastião, né? A gente pode colocar Attack on Titan aí junto da nova tríade sagrada de obras que compõem aí as coisas mais atuais, né? Que é Shingeki no Kyojin, junto aí com as mobilizações de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Demon Slayer, que são, né, e Boku no Hero Academia, sendo essas obras aí, né, as novas expressões atuais dos animes. E bom, senhores, do que se trata Shingeki no Kyojin? Nós temos aí um elenco também, como todas as outras obras, muito vasto de personagens, né? E uma obra que vai tratar aí de um grupo de guerreiros, né? De soldados, de policiais responsáveis aí, né? Por combater, lutar e tentar conter, né? Os titãs que vem a destruir a sociedade, né, com muita trama política, com muita questão de segredos, conspirações, controle populacional, né? Mas aí temos um elenco de principais, né? Novamente o nosso queridíssimo trio, que é representado pelo Eren Yeager, a Mikasa e o Armin, né? Aí nós temos o Levi, que é um dos personagens que vai ser apresentado a longo prazo dentro da narrativa, né? Posteriormente, tendo um papel crucial e um dos grandes símbolos do anime, né? Um dos personagens aí favoritos de grande parte do pessoal. A História, né? Que é uma personagem também extremamente relevante para o encaminhamento, né, narrativo, né? Fazendo essa conexão com a trama política de Shingeki no Kyojin. E o próprio pai do Eren Yeager, que é extremamente, né, o Grisha, que vai ter muita relevância na trama, né, da obra, envolvendo principalmente o que vem a tocar os Titãs. E Ataque ao Titã, né, como já foi dito para aqueles que não conhecem,
Essa obra que nós temos aí, esse grupo de guerreiros, né, divididos em diferentes funções, em 4 facções, né, responsáveis por tentar conter, combater essa ameaça teoricamente, né, ou supostamente sobrenatural que são os titãs, né, que vão aí manifestar essa questão apocalíptica, né, de destruição, de quebra das muralhas, de quebra da ignorância, para mostrar o que há do outro lado. E bom, senhores, o primeiro recorte que a gente vem fazer sobre Ataque ao Titã, né, a gente vai falar muito, né, em específico sobre a questão política de Ataque ao Titãs, que a gente tem dentro dessa visão, né, dessa sociedade que nós teremos ali 3 muralhas no universo, Sina, Rose e Maria, né, círculos diferentes de muralhas mais da muralha interna para muralha mais externa, né, 3 camadas aí de muralhas e cada uma representando um núcleo da sociedade. Então na muralha de Sina, que é a do meio, né, a principal, a que é a última ali, é onde eu tenho a presença da elite, da nobreza, dos intelectuais, daqueles, né, do clero, daqueles que são o alto dessa sociedade, sobre um regime feudal de um rei que é o principal representante. Dentro da segunda, né, muralha, que é a de Rose, a gente já vai ter ali a presença de mercadores, de comerciantes, o que a gente pode falar, né, que é a presença da burguesia, né, aquela burguesia ali que surge na Baixa Idade Média, né, suas origens dentro daquela área, e a terceira muralha, onde a gente tem a presença, né, dos produtores, né, dos fazendeiros, dos camponeses, inclusive daqueles que são considerados, né, menos adequados à sociedade ou mais descartáveis para a sociedade, que são os idosos e as crianças. E aí nós já vemos, né, esse caráter político a partir do momento que é o universo ditatorial, que prega essa desigualdade social pela sua própria organização geográfica de proteção a essas ameaças. A elite que está presente, né, na muralha de Sina, que é aquela central, né, que é a camada principal ali, a última, está protegida por outras 2 camadas de sociedade. Então é aquela que vai ser a última a vir sofrer as ameaças desse mundo externo que contém essas monstruosidades. E aí o rei, para manutenção dessa sociedade, para a contenção dela, né, vai colocar uma força policial, né, através do controle, através do veto, né, através do famoso tudo em nome do rei, para manter a paz, para manter a ordem em nome de um bem maior. Então a gente já vê, né, desde o começo de Ataque ao Titã, né, a questão do controle biopolítico, da vigilância, né, esse estado totalitário que vai agir de maneira coercitiva, né, utilizando todos aqueles aparatos que já são familiares a nós, né, para quem é mais familiar, a questão histórica do feudalismo, que é usar a religião para induzir comportamentos, para construir tabus, né? Que é o famoso não olhe para além da muralha, não olhe para além daquilo que você deve, trabalha, cumpra a sua função, exerça o seu papel nessa sociedade que está regida pelo nome de um bem maior, pelo nome de um equilíbrio. Então nós temos uma biopolítica que controla tanto os corpos dessas pessoas quanto os comportamentos dessas pessoas, com essas várias estratégias de controle. Certo? Alguma dúvida até aqui? Comentário, observação? Tudo certo? Ok. Então, senhores, com essa manifestação, né, nós já temos, então, dentro desse caráter ficcional, né, essa capacidade aí de aprisionamento, porque é normalizada essa questão dentro das muralhas. Você não vê personagens quebrando essa disciplina. São personagens que protegem a disciplina, que protegem esse status quo inicial apresentado em Ataque ao Titã, né? Onde todos os instrumentos são para garantir a subsistência, realizar a manutenção e preservar esses corpos da nobreza, preservar aqueles mais adequados, né? Descartando aqueles menos inadequados. E essa imagem aqui representa muito bem, né, esses status sociais, porque eu tenho a nobreza, os ricos, e ao mesmo tempo eu vejo a presença do clero, e ao mesmo tempo eu vejo a presença, né, dessas autoridades políticas que regem o feudo. Então é um universo que se organiza, que se mantém dentro da sua verdade, dentro de suas regras. Quando nós já temos, né, a manifestação, então tudo isso pensando na biopolítica. E aí, né, o status quo deve ser quebrado. A realidade deve ser tremida, deve ser, né,
causar a questão apocalíptica. Então vamos presenciar essa cena aqui do anime. おいアルミン、どうした？一体何が見えるってんだよ。そんな、あの壁は50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。壁に穴を開けられた。僕たちも。こっちには家が、母さんが。ミカサ。もうダメなんだ。この町はもう無数の巨人に占領される。家に当たってるわけがない。あの角を曲がればいつもの家が。母さん、母さん。ミカさん、そっちを持て。柱を尖った。 Senhores, então, né, no começo aqui do anime, já em seu primeiro episódio, essa ordenação, esse bem-estar social vai ser, né, completamente destruído a partir do momento que a muralha é destruída e aquilo que ameaça, que está do lado de fora, aquela horda de titãs, de gigantes, né, essa figura assustadora, vem a entrar quebrando o equilíbrio anteriormente instaurado pelo rei. E em nome dessa, né, dessa ordenação, nós saímos então não só do controle para a manifestação de uma necropolítica no começo da animação. Por quê? A partir do processo, né, que para ter a manutenção da vida dos mais importantes, aqueles que não devem ser tocados, aqueles que estão em sua torre ou estão nas suas muralhas mais internas, utilizarão então dos instrumentos de morte para se manter ao poder, desumanizando aqueles que são considerados mais descartáveis. E já que esse ciclo de muralhas, né, a etapa final, o recorte final da muralha, é aquela etapa, né, que eu tenho os mais inadequados para essa sociedade, aqueles que eu posso jogar fora, que são os velhos, são os mais pobres, são os inúteis, entre muitas aspas, né? Você já vê então esse começo da necropolítica, quando os personagens, né, conseguem se fugir, se tornam refugiados e entram nas camadas mais internas, né, entrando no segundo círculo de muralhas, nós já vamos ter, né, a questão que vai se levar. Aumentou o número populacional aqui. Como que nós resolvemos esse caos? Como que nós resolvemos esse problema? É onde se manifesta a necropolítica. Ok, obrigue essas pessoas que entraram nesse segundo círculo, esses refugiados, a retornarem, a reconquistarem aquele lugar que perdeu, porque é lá que eles pertencem, aqui será um problema. E se morrerem, bom para nós. Se forem descartados ao caminho, melhor. Controlei o volume populacional, me mantive no poder, evitei a superlotação, evitei que surjam questionamentos no momento que o equilíbrio foi atrapalhado,
certo? Então nós vemos esse controle híbrido entre a biopolítica e a necropolítica do reinado, do feudo, dessa elite aristocrática que controla essa realidade. Quando então eu tenho protagonistas que questionam esse mundo, tanto quanto o Eren, a Mikasa e o Armin juntos, o elenco que nós vemos naquela cena ali de abertura, nós temos esses personagens que, né, manifestam o ideal de insurgência, que questionam esse status quo, que questionam esse equilíbrio. Por quê? Os personagens anseiam, né, e necessitam aí de se desvencilhar desse poder imposto. Porque eles estão questionando, o Eren já questiona, por que nós não olhamos para além da muralha? O que tem do outro lado da muralha? Né? Ao mesmo tempo que eles resistem aos mecanismos dessas instituições, dessa aristocracia. O Eren não se conforma, né? Então, o que é interessante, vou dar esse gatilho e jogar essa peteca para você, Fred, e depois você retoma, tá? A gente já vê um Eren que vai surgir questionando esse status quo. O herói que olha para aquela coisa que é controladora, para aquela destruição, essa subjetividade nômade, né? Essa subjetividade que resiste ao status quo, falando: olha, isso aqui está errado. Né? Então nós temos primeiro a construção de um herói. Fica aí para a gente pensar no Eren do futuro. Sim, Fred? Não, assim, né, para dar aquele complemento, né, isso tudo que você está falando é do começo do anime, né? Então aquela cena, para a galera também ter uma inserção, assim, né? E para quem não assistiu, apesar que eu acho que é difícil hoje em dia alguém que não tenha assistido o Attack on Titan, né? Fez bastante sucesso. E aí eu acho que é interessante alguns elementos que vão dialogar com o que a gente já tá conversando até agora, né? Primeiro, a imagem dos titãs, né? A figura dos titãs, né? E o quanto eles têm de similaridade, né, com a gente, com os seres humanos, né? Isso é algo que já direto ali aparece e dá aquele choque na gente, né? E eu acho que é maravilhoso também todo nesse começo, já como é construído, como é impossível lutar com os titãs, como parece algo assim, literalmente fora da capacidade humana de resistir, tanto que a gente tem que ficar nas muralhas, né? Então, isso já são elementos que são bem interessantes, né? Da gente notar. Mas, de fato, o Eren surge aí com esse desejo de vingança, né? Porque, obviamente, a mãe dele morreu, né? Ele não sabe exatamente o que aconteceu com o pai, né? E a gente vai depois discutir isso, né? Mas esse elemento, né, do Eren procurando a vingança, né? Ele quer matar, ele diz ainda, né? Ele quer destruir todos os titãs, né? E ele fala com uma sede de raiva até assim prazerosa, né? Eventualmente, conforme a gente vai ver, né? Então, né, os nossos personagens principais, aí, o Eren, a Mikasa, né, o Armin, que são o trio, né, desse começo aí, protagonista, eles vão adentrar para a parte militar da cidade deles, né, por isso que eles estão com essas armas, né, e eles, eventualmente, ali no começo do anime, já eles vão escolher fazer parte de algum desses grupos, como você... a tropa de exploração, né, que é os que saem para combater titãs, inclusive. Chosarreda, né? Eles repetem tanto que até lembro o nome em japonês, né? Chosarreda. Na verdade, né? Tipo, não é para combater os titãs em si, mas é para tentar mapear o lugar onde eles estão, né? Explorar, né? Eles querem adquirir informação sobre o que está acontecendo, o que tem para lá, né? Que eles são os únicos que de fato se preocupam com fazerem incursões para além da muralha, né? E o Eren quer descobrir, ele quer saber o que tem para lá, o que está acontecendo, né? Por que os titãs ficam voltando e por que eles querem comer a gente também? Porque isso é uma coisa que é importante a gente colocar já, né? Os titãs, eles aparecem, né? Como a gente viu naquela cena, eles entram, eles atacam a humanidade e eles comem os seres humanos, né? Eles devoram os seres humanos. Assim, né, o que a gente já sabe a partir de alguma instância do começo da narrativa, que esses titãs, eles parecem não ter algum nível de senciência como a gente entende. Isso já é um elemento para a gente discutir, né? Eles têm um comportamento até que automatizado, eles entram e comem os seres humanos. Se tiver a possibilidade de entrar e poder comer seres humanos, eles estão fazendo isso, né?
E aí a Chosa Reda, né, que é a tropa de exploração, eles vão desenvolver tecnologias. E aí entra uma discussão também que é relevante para a gente, né? Tá vendo que eles têm essas lâminas, né? Eles têm esses equipamentos com eles, então eles conseguem usufruir. Os titãs são literalmente enormes, né? Então eles conseguem usufruir do terreno, né? E praticamente flutuar, meio que até a lá Homem-Aranha, né? Usando gases e se projetando para frente, né? E manobrando no espaço ali para poder atingir um ponto fraco que se descobre dos titãs, que é na nuca deles, né? E aí, atingindo esse ponto fraco, eles são capazes de matar os titãs, porque senão os titãs também se regeneram, né? É uma coisa que a gente acaba descobrindo que é um dos motivos que a humanidade não consegue lutar com os titãs, porque você tem que atingir especificamente a nuca deles para poder, de fato, matá-los, né? Então, o Eren, ele vai encarnar esse desejo de conhecimento, né, de liberdade. Ele quer comer esse fruto proibido, fazendo um parelho com o Evangelho, né, para saber o que são essas criaturas, né, que estão vindo atacando. E vejam a similaridade até com o Evangelho, né? Vem os alienígenas, os anjos atacando a humanidade. Aqui vem os titãs e vem e atacam esse grupo de humanos, né? Então, existem já algumas similaridades ali para a gente discutir. Então, o Eren, ele encarna esse herói, né? Ele é uma incorporação desse herói nesse começo, é claro, né? Que deseja quebrar o status quo, que deseja uma emancipação não só de si mesmo, mas desse grupo humano e destruir, obliterar até, né, dizimar essas criaturas que impedem a humanidade de conhecer outros lugares, de se libertar, né? Um dos sonhos do Armin é conhecer as praias, né? Ele leu num livro que existem praias, ele nem sabe o que são praias, ele nunca viu as praias, né? E aí essa cena, até essa frase é bem icônica na construção dos personagens, né? Que representa esse desejo de sair das muralhas, de conhecer novos lugares e de se livrar dessa instituição monstruosa dos titãs que impedem eles de se libertar, né? De fato, explorar possibilidades distintas, né? E o mais legal, Fred, para até, né, já puxar, e senhores, lógico, spoilers para todos os lados, né? A gente fazendo esse disclaimer. Dentro desse processo, então, que o Eren, né, vai visualizar nos titãs essa questão vilanesca do tipo, preciso me vingar e a minha liberdade está relacionada à derrota dos titãs, lembrando dessa questão do controle, né, das pessoas, a biopolítica e a necropolítica, esse status quo da aristocracia, né, que está sobre eles e eles estão questionando, vamos ter revelações ao longo do mistério. Então eu vou colocar uma cena aqui extremamente icônica e a gente já, inclusive, aprofunda sobre ela. Isso é bem pra frente, né, da narrativa. Tava rodando normal? Ou... Tava sem legenda. Ah, tá. Então acho que só teve um atraso do YouTube. Vou voltar aqui. Se der uma travada, só faz um sinal. Beleza. 覚えていたか。あの日のことを忘れるものか。頼む、殺してくれ。嫌だ。さっさと歩け。巨人は嫌だ。クライス、グリシャか。どうなってる。なんでジークが俺たちを密告するんだ。お前の息子だろ。お前に全てを託したのが間違いだったんだ。復権派もダイナもなんとか言えよ。すまない。なんでこんな奴に。エルディアはお前だ。生きのいいのがいるな。お前は自由だ。下にまっすぐ走れ。運が良かったら壁までたどり着けるぞ。グロス総長。ん？お前はここは初めてか？こうしておくとこれから生み出す巨人どもがあいつに惹かれてさっさといなくなる。まあすぐに食われるがな。そうだろ、クルーガー。ああ。こいつ間違いない。妹を殺した当局の男。さあ今回は数が多いぞ。どんどんやっていこう。みんな
Então, senhores, o que é o importante aqui para nós? Os titãs não são figuras completamente alienadas no sentido de figuras alienígenas. Eles são seres humanos transformados. Então, o próprio anime, né, nesse arco inicial e ao longo dele, nós vamos estar vendo, né, que esse controle necropolítico tem várias camadas. Por conta da trama política, o Fred, né, vai dar aprofundada nesse discurso, mas vale muito a pena a gente ressaltar, né, para deixar a peteca na sua mão, Fred, eu sei que lide com ela, que quando o Eren também descobre esse fator, é onde a obra entra, né, como o próprio Eduardo comentou ali, a hora que a obra começa a bugar. Por quê? Os titãs, então, que eram aquelas figuras que Eren queria se vingar, que deveria exterminar a todos, que deveria destruir a todos, são indivíduos desumanizados. Então tem uma desumanização em várias camadas, daquela própria sociedade, dos descartáveis e dos próprios titãs, que literalmente, no sentido físico, socioemocional, cultural, são desumanizados. Viram essas figuras instigadoras simplesmente de vamos devorar outros humanos. Sim, Fred? Assim, depois acho que a gente vai entrar mais nisso, né? Mas já como um anúncio, né? Um prenúncio, existe várias questões relacionadas à opressão de grupos culturais, grupos humanos diferentes, né, sociais, racismo, né? Então, essas pessoas que são transformadas em titãs, de fato, né, no geral, como a gente vai descobrir nesse momento da narrativa, eles pertencem a um grupo humano que foi isolado socialmente pós-guerra, um grupo humano que é ostracizado, né? Que é oprimido, né? E todas as pessoas que pertencem à cidade, né, e dentro das muralhas, pertencem a esse grupo humano, né? Eles foram, de fato, jogados para fora, para escanteio, né? Alguém citou o Roberto Carlos, veio a metáfora aí do escanteio, enfim. Eles são jogados para fora e ostracizados, literalmente, isolados da sociedade humana, né? Depois a gente vai entender um pouco sobre isso, como funciona, né? Mas, enfim, para quem não conhece a obra, ali já em torno do 7º, 8º episódio, conforme a gente tem essa invasão primária, né, que o João comentou, as pessoas que estão nessa terceira camada da cidade, a gente vê aí, né, essa questão das muralhas, das camadas sociais, ser uma metáfora para a própria estratificação social, né, o que é bem interessante também. Aí o Eren cresce, a Mikasa cresce, o Armin crescem, né? Eles se juntam à tropa de exploração, a Tio Sarreda, né? A gente não colocou um personagem que também é fenomenal, que é o capitão, o Irving, né? Que ele morre em algum momento, no spoilers, mas ele é fenomenal pro desenrolar dessa narrativa, né? E ali no 7º, 8º episódio, se eu não me engano, né? Enfim, a gente vê o Eren sendo comido por um titã, né, logo no começo. E assim, o anime tem muito terror e horror, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E é uma cena, assim, maravilhosa, ainda que horrível, né? Em que o Eren, ele é simplesmente comido. E a gente vê, aquele horror que chega até a ser cômico, mas de tão bizarro. Olha a cara que os titãs têm. Eles estão rindo conforme eles comem as pessoas, né? Enfim, e aí o Eren é comido e tal, passam alguns episódios e a gente vê um titã que entra num frenesi e ele começa a atacar outros titãs, né? E isso ali no começo da nossa narrativa, né? Conforme os titãs estão atacando já essa segunda parcela da muralha, né? Eu esqueci o nome dessa segunda muralha, Shine, não lembro, enfim. E aí, enfim, até então a gente acha que o Eren morreu, né? E aí a Mikasa eles começam, o Armin é um estrategista e tal, né? Eles começam a tentar usar esse titã que tá atacando os outros titãs para poder conseguir chegar num ponto estratégico, recarregar os gases deles e conseguir tentar uma reviravolta, né, nessa batalha. E em algum momento, né, logo após,
esse titã que estava atacando os titãs começa a se desmaterializar e de dentro dele sai o Eren. Então a gente descobre que o Eren é um titã, ou enfim, ele tem a capacidade de se tornar titã. E aí entra a nossa ponte direta, né, com o Evangelion, né, em vários sentidos, né, e de primeiro eu já falo do Unheimlich do Freud, né, que é o familiar que retorna, né, então, peraí, né, então essas criaturas horripilantes que estão nos perseguindo, na verdade elas são nós mesmos, né, então a gente não sabe como que como assim o Eren é um titã, ou o Eren se tornou um titã, né? E pior, ele é um titã que volta a ser humano, né? Então tem alguma dinâmica diferenciada em relação ao Eren, que depois o anime vai explicar, do porquê ele tem essa capacidade, né? E aí, obviamente, o Eren acaba se tornando uma arma dessa humanidade que está enclausurada, que está presa, porque ele é um titã. Ou, enfim, ele descobre que ele tem a capacidade de se tornar um titã, de virar um titã. E aí, assim, isso já no começo da nossa narrativa, né? E o Então, mais legal ali, Fred, ó, a mochila amarela, ou Laura, né, que tá com esse nick aí, ela até comentou, né, que tem uma cena muito específica no anime, onde um dos soldados da divisão de reconhecimento acaba encontrando um titã, que mesmo depois de transformado, ainda reconheceu ela, né, esse soldado, como uma pessoa e chora enquanto cedia ao instinto de devorar, né? Então, você já tem uma espécie que já incita aquela questão, opa, peraí, não são só monstros? Talvez? Bem legal. Pode falar. Isso é maravilhoso. Isso é um dos elementos que faz o Attack on Titan ter sido tão bem sucedido no seu começo, né? Eu não vou falar do final, porque eu até parei de assistir em um certo momento a narrativa, porque eu fiquei puto, porque eu achei que começou a ficar muito ruim, né? Mas eu amava esse começo, né? Enfim. E tanto que eu acho que eu vi até a terceira temporada umas 4 vezes, né? Mas né, é bem interessante porque traz esse elemento do infamiliar, do Freud. Nossa, parece alguma coisa que a gente reconhece, a gente se reconhece no Titã, né, nas feições deles, né? E esse ato de comer é um ato infantil também, de explorar o paladar, que toda criança pega e vai enfiando qualquer coisa na boca. A gente sabe disso, né? E até um movimento inconsciente. Vamos colocar coisas na boca, né? Vamos comer coisas, né? E aí isso traz esse elemento insólito, né? O uncanny ou infamiliar, enfim, não é só criança. Bom, Fred, até para a gente exemplificar e já entrar dentro desse debate mais aprofundado, eu vou dar play aqui para o pessoal visualizar as cenas de horror, né? Desse ato de devorar dos titãs. E aí, senhores, a gente já continua o nosso debate, porque, novamente, né? Aula de anime e mangá, a gente precisa sempre ver um bom e velho gorezinho.それほど人類と巨人の間には力の差が存在していた。もう私たちしか残ってない。お前マルコか。
じゃねえか。誰だよこれ全部飲みやがったやつは。やめて、お父さん、ごめんなさい、ごめんなさい、もうしません。あの巨人は。今巨人になんなきゃ意味ねえだろ。Bom, Sr. Fred, fique à vontade. Aí, assim, né, a primeira coisa que eu queria trazer é, a gente viu ali, que tem uma injeçãozinha que eles dão e transformam as pessoas em titã, né? Então, por mais que isso são questionamentos que a gente vai começar a trazer, que vem com o steampunk, que a gente estava até discutindo antes, né? E se a gente especular a ficção científica a partir de outras possibilidades de desenvolvimento, né? Então, esse elemento, o que faz, de fato, eles se tornarem titãs? Né? Então, parece uma injeção, parece um tipo de tecnologia, ainda assim, uma biotecnologia. Então, esse elemento que parece ser mágico da transformação dos titãs, ele tem, dentro da obra, uma relação com a tecnologia e, portanto, com, potencialmente, a ficção científica, né? E aí, a gente... como a gente tem discutido, né, nessas últimas aulas, por conta do Evangelho, né, e tudo mais, a gente vai perceber que e aí, né, nos argumentos do próprio Brian Aldiss e do Brentlinger, né, que são especialistas nisso, enfim, a gente tem todo esse ramo da ficção científica que vem do gótico, né, e que não só vem do gótico, mas como se inspira muito nessas visões apocalípticas, né, nesses elementos que criam tanto a tensão, né, que é o suspense, e que isso gera algum nível de medo na gente, mas um medo mais profundo, um medo, um terror psicológico ali, e de fato daquilo que é muito explícito, né, que é o grotesco, que é o horror, né. Então, claro, né, é legal que a gente defina, mesmo que em termos simples, né, a diferença entre terror e horror, né, para a gente dar algum tipo de continuidade aqui, né. Então, geralmente a gente entende o terror e o horror como elementos quase que indissociáveis, né, quase que, né, mas não inteiramente, mas geralmente essas cenas, né, na literatura, nos animes, enfim, todas as narrativas, a gente vai ter momentos que pendem mais para um lado, como pendem mais para outro lado, né? Então, o terror é aquilo que gera na gente ali, sabe quando pega bem no estômago mesmo, algum nível de medo, da gente não se sentir muito, muito bem mesmo, de estar inteirado, sentir algum elemento estranho que ronda ali e que causa algum tipo de impacto, mas aquilo não é explícito, ele é implícito, né? Ele fica mais isso. A sugestão da, né? Tipo, é o par de olhos na floresta, na moita da floresta, antes de se revelar o tigre, né? O horror já é quando o tigre está em cima de você. Exatamente. Né? Enfim, é o que dá aquela sugestão, vai acontecer algo. Sabe quando a gente vê aquela cena e a gente sente, nossa, agora vai acontecer alguma coisa, agora vai acontecer alguma coisa, agora vai acontecer alguma coisa, né? E isso vai gerando medo, vai criando tensão, né, na gente, né? E a gente vê isso bastante no Shingeki no Kyojin e bastante no Evangelion também, né? Ainda que de maneiras distintas. E aí, como o Pedro muito bem colocou, o horror já é aquilo que é estritamente explícito mesmo, né? Que é e que também é maravilhoso, né? Conforme a gente viu nas cenas ali passadas, o Titã dando risada e colocando na boca e sangue voando para todo lado e comendo a pessoa, né? E a gente vê literalmente a coisa acontecendo, né? Eu gosto muito da metáfora de que enquanto o terror ele é mais sensual, né? Ele é aquela música lounge
que cria aquele clima, o horror já é o pornográfico mesmo, é a coisa acontecendo com a gente vendo tudo, né? Todos os detalhes e escrutinando ao máximo ali as possibilidades daquilo acontecendo, né? A gente vendo tudo aberto, né? Enfim. Então a gente tem essas dinâmicas, né? E ambas dinâmicas são extremamente relevantes e importantes para a literatura gótica, né? E aí isso, né? Eu vou aqui digamos assim, apoiar um argumento de que Attack on Titan é, sim, uma ficção científica, tá? Eu vou defender que a gente pode entrar até em debates, né? Mas de que Attack on Titan é uma ficção científica, só que é uma ficção científica, obviamente, a gente poderia colocar que ela é uma ficção científica enquanto modo de ficção científica, e não, talvez, o gênero de ficção científica, né? Mas que, de fato, vai carregar muito dessa origem gótica da sci-fi. E aí, por que a gente faz essa ponte com o Evangelion, né? De fato, a gente traz essa ligação com o Evangelion, porque o que é as Evas, como a gente viu, né? As Evas são robôs? As Evas são criaturas também biotecnológicas, né? O Shinji chega a se fundir com a Eva. A Eva tem essa relação materna, né? Aqui, o Eren se torna também essa criatura. A gente percebe que os titãs são seres humanos, eles são uma biotecnologia. Claro, tem suas devidas diferenças, né? Mas a gente pode entender os titãs como biomechas, né? E aqui a aproximação que a gente está fazendo é literalmente essa, de entender o titã como um biomecha. E assim sendo um biomecha, ele traz esse elemento do retorno, do unheimed, de algo que está no inconsciente, né? E que, portanto, nos gera medo conforme ele volta. O Bernardo falou que existe uma explicação científica. Sim, exato, né? Em algum momento eu parei, né, de assistir, mas eu lembro de ler, né? Aí eu já vou fazer um ponto que eu ia acabar falando, evidentemente, é que a gente está lidando, quando o Fred fala sobre ser uma ficção científica, ela é uma ficção científica, mas naqueles questionamentos que a gente fez no começo das aulas e tal, que geralmente a gente associa a ficção científica com as ciências pesadas, por assim dizer, né? Então, quando tem elemento da física, elemento da engenharia, elementos dessas áreas mais associadas com a tecnologia, que a gente trabalha com ficção científica, né? Especificamente. No caso do Attack on Titan, ele parte de um pressuposto mitológico, que seria a influência do quadro do Goya é evidente, né? Nisso daí, não tem nem o que questionar, não temos nem o que falar nada, que inclusive reforça a questão do gótico e reforça a questão do gore, né? Porque são aquelas pinturas grotescas que o Goya fez em paredes e que ele não queria expor e que foi depois descoberto, né? Ou seja, pode ser até uma manifestação do próprio inconsciente dele, né? Mas e lida com esse medo que nós temos do canibalismo, né? Por assim dizer, não a antropofagia em si, mas o canibalismo mesmo, o nós sermos a presa de outros seres humanos, né? E além disso, a gente tem também a questão de que é uma ficção científica do ponto de vista histórico. A gente não pode deixar de perceber que tanto os nomes quanto a arquitetura remete a uma Alemanha do século XVIII, do século XVII. Essa Alemanha que tinha acabado de sair de uma sociedade... e aqui eu estou falando Alemanha apenas por efeito, porque a Alemanha só é uma coisa muito depois, né? Mas esses povos germânicos, melhor colocado assim, que vão se estruturar dessa forma enquanto lida com problemas exteriores, né, de pessoas que vêm e tudo mais. E, evidentemente, depois a gente vai ter aí no anime a questão de Israel. A gente está lidando com Israel. Os titãs são judeus. A gente não tem... Eu não acho que a gente consiga fazer outra leitura em relação a isso, porque até a forma quando os titãs se transformam
Enquanto que quando a gente descobre lá depois que se trata da questão do pessoal do Marley, que tem as braçadeiras, que eles foram segregados e que eles ainda continuam sendo segregados, que os titãs inteligentes que atacam a galera lá são marleyanos que tiveram que se render ao governo fascista segregador para impor o controle populacional por conta de que aqueles são rebeldes, dissidentes e que precisa de ser destruído e tal. A gente tem também a questão de que é um elemento genético dos Marley, né? Eles têm o poder de se transformar, eles têm o poder dos titãs. É uma coisa imutável, que não vai sair deles, nunca vai sair deles. E isso que causa o medo de todo o restante do mundo em relação a eles, que é um medo semelhante ao antissemitismo, que aconteceu na Europa, principalmente na Alemanha, que nos levou àqueles momentos terríveis do Holocausto, que é basicamente o que está acontecendo. Só que uma das coisas que eu elogio no Attack on Titan é que ele vai um pouco além do Holocausto, né? Ele pega alguns elementos, tanto dos países ali do eixo e do comportamento deles na Segunda Guerra, para construir aquela nação ali da galera da ilha. Não é, por acaso, que fez muito sucesso no Japão a questão do Sasageyo, porque vamos lutar, vamos nos sacrificar pelo nosso país, pela glória do nosso país, do mesmo jeito que os kamikazes faziam, que os guerreiros japoneses durante a Segunda Guerra faziam. E depois disso, essa situação é completamente invertida, né? Porque o Sasageyo acaba sendo mostrado como uma faca de dois gumes, porque você não sabe para onde vai. Qual que é a razão? Quem tem razão no final das contas? O Eren provoca um genocídio tão grande quanto aquele que ele estava sofrendo no final das contas, né? Então, até que ponto alguém pode se vingar daquilo que aconteceu, né? Acho que por ser usado o fluido espinhal e ele ser responsável pela geração de células, provavelmente tem a ver com isso, até porque quando é aplicado diretamente, eles se transformam na hora, sem contar que o grito do Zeke também está diretamente ligado ao fluido espinhal dele, que vem diretamente de Miri e foi transmitido pelos descendentes dela. Mas é assim, eu acredito sim que essa questão científica mesmo, ao mesmo tempo que é mitológica, né? Porque aí você tem uma família escolhida, é uma raça escolhida, com poderes específicos, que o mundo de fora teve que desenvolver armas gigantescas para conseguir bater de frente, senão não conseguiria bater de frente, ou até mesmo controlar. Então a gente está lidando com um cenário, com um período, isso aí, com uma mistura de períodos históricos, que nos permite pensar numa ficção científica, principalmente pelo contexto da época. O desenvolvimento das armas é muito interessante porque é semelhante ao desenvolvimento armamentístico durante um país que está em guerra. É sempre desenvolver uma arma a maior para conseguir contornar o problema do inimigo grotesco que vem de lá. E uma coisa muito interessante que colocaram ali da questão do Tibi, do Tibi Titan, é justamente essa ideia para reforçar a ideia de que os marleyanos, né, são judeus, no final das contas. Os eudianos, eu acho. Os Marley são os que oprimem os... Sim. Só um detalhe. Desculpa, perdão, Fred. Perdão. É o oposto mesmo. Essa questão deles assumirem uma versão caricaturada do que eles eram quando eles eram humanos. Quando eles eram humanos, cada um tinha a sua própria característica física. Aquela cena ali da galera tomando em grupo a injeção é excelente exemplo para isso. E quando aparece um titã, né, depois que você percebe que aquele titã era uma outra pessoa antes, você percebe as características físicas que eles compartilham, né? O próprio titã do Eren tem o cabelinho do Eren, entende? Então, assim, eles são caricaturas da mesma forma que se faziam caricaturas dos judeus naquela época, né? Para, inclusive, desumanizar os judeus por meio dessas caricaturas,
para legitimizar o genocídio que estava sendo cometido, ou que seria cometido com eles, né? E para finalizar a questão da influência do Evangelho e trazer também essa questão, o próprio design do Titã do Eren é um EVA 01 pelado. A forma que ele anda, a forma que ele corre, a forma que ele pula, é tudo a mesma movimentação do EVA 01. Eu acho que em alguns momentos eles devem ter pensado assim, viram as lutas de Evangelho e pensaram, não, a gente quer isso, mas com gente pelada. Porque é o que acabou acontecendo no final das contas. E até a questão deles de ser um ciborgue de carne, né, por assim dizer, um robô de carne, até a própria forma que ele funciona é igual a do Evangelho. Uma conexão neural em que o Titã compartilha e tem até o cockpit depois, né? E ao ponto que lá para o final do Attack on Titan, você percebe que aqueles escolhidos que têm os titãs que são conscientes, que conseguem seguir ordens e tal, conseguem seguir planos, conversam entre si, depois é um nível muito inteligente mesmo, eles têm também o seu próprio titã. Tem um titã lá que ele assume várias formas diferentes de acordo com a era que ele foi e tudo mais, e tal. Então, chega a ser até, além do Evangelion, chega a ser até uma coisa meio parecida com o Super Sentai, no final das contas, sabe? Porque é cada um lutando com o seu titã contra o titã principal lá, que é aquela centopeia de osso gigantesca que o Eren vira. Então, não tem como a gente não pensar como uma coisa extremamente fronteiriça entre a ficção científica e a fantasia, e como um outro exemplo de como essas duas coisas se misturam bastante, né? Em oposição, por exemplo, ao que a gente encontra no Fullmetal Alchemist. Em oposição, não. Em consonância com o que a gente encontra no Fullmetal Alchemist, que se vale, o que é muito curioso, de um momento histórico semelhante, de uma estrutura também de nazismo, porque o líder dele se chama Führer, né? Quem ouve isso, a gente dá até um arrepio, e no final das contas, mostra-se também que é um governo ditatorial que utiliza as pessoas para experimentos, para produzir armas, colonialista, safado, que mata todo mundo e tudo mais, mas com um twist bom no final das contas, né? O Attack on Titan, você fica, o final dele, ele é completamente, não é, o que eu acho bastante corajoso, eu acho que foi um pouco mal feito, né? Mas eu acho bastante corajoso que não é um final que traz uma resolução bacana para você, sabe? Parece o Old Boy, o final do Old Boy, no filme Old Boy. Você fica com aquele gosto agridoce, tipo, e aí? Eu vou ter que pensar agora? Me dá a conclusão, que nem Fullmetal Alchemist, que a gente tem a conclusão de que essa galera é mal, isso daqui é bom e pronto, acabou, né? No Attack on Titan, não. Você tem o Sasageyo lá no começo, que beleza, temos que explorar as coisas e tal. Nós vamos lá conquistar isso e tal, tudo mais, só que depois do momento que você descobre que eles são quem eles são, comidos e mortos e atacados, completamente acabou a resposta. Tanto que no final, eu acho que a última abertura, a penúltima abertura, é bastante sarcástica em relação à figura dos titãs. Você tem uma mudança de tom muito drástica quando você pega as primeiras aberturas, que você tem aquela glorificação por meio do Sasageyo, aquela glorificação militar, né? A gente não pode deixar de levantar isso, que é uma glorificação fascista, completamente fascista, que era o que a galera do eixo curtia na época, né? Japão, Itália e Alemanha, principalmente, aquela glorificação da galera de uniforme, para depois você ter uma abertura completamente sarcástica para essa posição que eles estão levantando, de que a briga, a guerra, a destruição é a solução das coisas, né? Fala aí, Léo. Fazer um leve comentário, né, que
da construção dos personagens. Eu lembro quando me indicaram Attack on Titan, ele estava começando, eu fiquei reticente, porque quando eu olhei aqueles gigantes pelados, eu fiquei com um pouco de preconceito, né? Porque eu pensei, nossa, é Japão demais para mim. Mas, comentando também, tipo, a questão do final, né? O ponto principal da obra não tá necessariamente no final, pelo menos o clímax dele, para mim, não é nem importa tanto o final, né? Acho que talvez um dos maiores momentos é quando o Eren está se movendo direto a Marley, né? E faz toda a retrospectiva do personagem. Que no anime tem um momento que ele repete uma frase inicial lá do começo, quando ele dizia, eu vou matar todos eles. E aí, tipo, a gente é jogado, esfregar na nossa cara que a gente sempre acompanhou um psicopata no final, né? Um personagem que teve uma construção de... que realmente, assim, eu não tinha enxergado ao longo da obra, no começo, né? Talvez porque estou acostumado com shonen e tudo mais, mas que, na verdade, realmente a gente estava sendo construído um personagem para aquele momento, né? Eles criaram um monstro. Isso, né? O monstro estava sendo criado, só que eu não quis enxergar no começo, né? E eu acho que é muito interessante esse tapa na cara pelo menos que eu senti na obra nesse momento. Eu acho que assim, né? E tem uma questão que dá para muito ler, que é aquela famosa máxima, né? O desejo do oprimido, né? Quando não tem uma educação libertadora, é de se tornar opressor. Eu acho que isso também é um motivo narrativo que acompanha o Eren, né? Mas como eu falei, eu parei de acompanhar quando o Eren começa a atacar Marley anos depois, tem aquele pulo narrativo de alguns anos, né, e tal. Eu parei mais ou menos nessa hora, né? Eu queria, antes da gente dar sequência também, adicionar na discussão que eu lembro teve um aluno no semestre passado que ele comparou o Paul Muad'Dib do Duna com o Eren, né? E eu acho que é uma comparação super cabível, assim, né? Porque em ambos os universos existem essa população que ela é oprimida, que ela é ostracizada, que ela é colonizada, que acaba em algum momento se tornando a opressora, né? E isso, como o Pedro também de maneira muito sagaz trouxe a questão de Israel, né? Como os judeus sofreram por séculos, né? Na Europa, e que hoje, com o sionismo, né, em Israel, a gente vê eles tomando exatamente o mesmo tipo de comportamento que os nazistas tinham com eles em relação à Palestina, né? Então a gente vê quase que impossível não fazer essa comparação e essa similaridade. A única diferença que, assim, né, eu postularia é que o Eren quer a carnificina, ele quer se vingar, ele quer matar todos esses que oprimiram eles, né, e que oprimiram os Eldianos. Ele é o Netanyahu. O Paul Muad'Dib não, enfim. O Paul Muad'Dib em Duna, ele não quer. Ele quer a carnificina, ele quer a destruição, ele quer que sejam exterminados, independente do que esteja acontecendo. E qualquer um que se opor a esse extermínio que ele está fazendo, ele vai chamar de antissemita, entende? Porque ele está, assim como os alemães, naquela época, ele está se colocando numa posição de que quem não patrocina esse antissemitismo, quem não patrocina esse genocídio, quem não apoia esse genocídio, está concordando com a destruição de Israel. Ponto. Não tem outra conversa. Ele não levanta outra possibilidade. Assim como o Eren. Isso. Exato, né? E o que é diferente, né? Se você ler Duna, enfim, né? Já dando spoilers, como eu já dei no episódio de Code Geass, né? Eu acho possível essa comparação, mas o que é o grande ponto, né? O Paul Muad'Dib, ele não quer essa destruição, ele não quer o genocídio, na verdade, ele quer impedir o genocídio, ele tenta impedir o genocídio, né? Mas o próprio inconsciente dele vê essa única possibilidade e acaba levando ele, paradoxalmente, para a concretização desse próprio genocídio que ele tenta evitar, né? Mas aí são outros 500, né? Então, dando sequência aqui, né, nessa nossa discussão em relação a esses elementos que se misturam, né? Ali no próprio Brian Aldiss, né? Ele, bem no começo do texto dele, né? Do famoso Trillion Year Spree, que é enorme, inclusive, né? Que ele vai discutir
essa origem da ficção científica, né, e do Frankenstein, a gente vê que a ficção científica, ela nasce do gótico e ela nasce como um gênero que é primo, né, ou diria assim, né, um híbrido da fantasia, mas com uma atualização dos seus termos, né? Então, o que antes a gente tinha o mago, a gente tinha o bruxo, ou alguém que vai fazer um pacto com o diabo, né? E vai usar de magia obscura, magia proibida para poder atingir os seus objetivos. Aqui a gente vai ter o cientista que faz isso. Então, a gente vai simplesmente ter, às vezes, os mesmos motivos narrativos, o mesmo tipo de plot, né? Mais atualizada, com o imaginário que surge na época, que é o imaginário que vai estar pintado, colorido pelo iluminismo, pela ciência, pela ascensão do mundo moderno, das tecnologias surgindo, né? Então, a gente tem essa atualização que é uma atualização estética, a gente pode pensar. E estética, eu digo, de imagem mesmo, de símbolo, né? Então, o que antes era magia ali, como aqui a gente tem no Attack on Titan, uma vacina, né? Não, vacina não, né? Mas enfim, uma injeção que tem algum líquido que provoca ali geneticamente uma alteração no corpo e leva a pessoa a se tornar aquela criatura, que é o monstro, né? Então, claro, ali a gente tem na imagem, né, João? É uma imagem do Victor Frankenstein. Do Victor Frankenstein, o Dr. Hyde e o pai do Eren, né? O Grisha. Exato. E aí, e para quem não assistiu, já é um spoiler, né? Quem transforma o Eren em um titã é o próprio pai dele, né? É o Grisha Yeager. E o Grisha Yeager, aquela cena, né? O João cortou. Mas naquela cena, o mocinho que estava ali com ele, né? E que eles achavam que era um aliado, que tinha traído eles, no final das contas, ele não está traindo eles, ele está tentando ajudar e ele oferece a sua própria vida porque aquele carinha é um titã. Só que ele é um dos titãs que tem a capacidade de perceber que é um titã. E é o que acontece na narrativa. A gente descobre que quando um titã, que é esses titãs meio inconscientes e tal, que tomou a tal dessa injeção, ele come um dos titãs que tem a capacidade de estar consciente, e aí eu digo consciente mesmo, né? Não senciente, consciente mesmo, de estar alerta, sou eu sou o Eren, enfim, né? Quando ele come algum desses outros titãs, o inconsciente come o consciente, ele adquire de volta a sua humanidade, integralmente falando, e consegue, então, deixar de se tornar um titã. Então, ele tem essa capacidade de se transformar e voltar para a forma humana, né? Então, o pai do Eren tinha essa capacidade, e aí ele aplica a injeção no Eren, e o Eren come o seu próprio pai, né? O Eren tem uma memória, ali no começo a gente já vê uma sugestão disso acontecendo, tá? A gente não vê integralmente, mas a gente tem uma sugestão daquilo acontecendo. E aí a gente pode claramente relacionar o pai do Eren como essa figura de um cientista, em algum nível até beirando o cientista louco, mas não totalmente, é claro, né? Que até oferece a sua própria vida para que o Eren, então, consiga levar a fundo essa revolução contra os Marleyanos, né? E que, eventualmente, vai tomar essa reviravolta oposta dele se tornar o próprio opressor e, enfim, né, o genocida. Fala, Eduardo. Estava pensando aqui que, no caso, o Grisha sendo, de fato, o cientista louco, né? Talvez isso aí, será que não seria posto em xeque pelo fato dele não ter uma vontade própria no fim das contas, né? Porque ele ter transformado o Eren em titã com o propósito de batalhar, né, no caso, foi influência do próprio Eren, né? Como a gente vê quando ele explica tudo para o Zeke nos caminhos, né? Então, eu não sei se ele seria de fato o cientista. Ele tem a imagem do cientista, né? Ele representa o cientista, né? Pela parte da ciência mesmo que ele aplica, mas não de livre-arbítrio, né? Dele, não sei. Não tem a questão egóica trabalhada como o pai do Gendo, tipo o pai do Shinji, né? O Gendo, que é aquela questão da força egóica transformadora que pensa somente em si próprio e transforma o mundo em relação a si próprio. Enquanto o Grisha é o cientista que
faz as suas atitudes pela questão da consequência ou do caso? Exato, ele é só a mão que executa, né? Porque ele é mais uma vítima do Eren. O Eren que pensa. É a inversão, né? Oi? Se a gente for pensar, no caso aqui é o filho que vira o genocida egóico, que é o Eren, e o pai que é o cara que pensa no bem de todos e tal, tudo mais. Enquanto no Evangelion é o... Não, pera, é isso, é o oposto. Genial, não tinha pensado por essa visão, uma subversão desse valor, né? Shinji está para Grisha, assim como o Eren está para o Gendo. Não tinha pensado. Porque se não fosse o Eren influenciando o próprio pai a fazer tudo o que ele fez, é o paradoxo, né? Porque tem que ter começado em algum momento, mas a partir do momento em que o Eren acessou os caminhos e conseguiu influenciar toda a história do passado dele, né? Nossa, muito, muito bem pensado. Fique à vontade aí. Continuem, por favor. É muito legal, Eduardo, esse comentário seu, porque ele agrega bastante em pensar nessa questão da subversão, né? Porque essa alteração de papéis, o filho que é, na verdade, o vilão, e o pai, que é o papel do cientista, né? Responsável por uma racionalização ali desse lado sobrenatural, sendo, na verdade, o filho vilão. Gostei muito dessa pontuação. Fred, fique... No caso, o Grinch, inclusive, eu não sei se a gente pode até colocar ele como um cientista louco, no sentido, ele é um cara, inclusive, que utiliza a ciência para tentar se livrar da opressão que ele está ali. Eu lembro que, claro, em algum momento ele vai lá e ele come o rei, né? O Grisha. Isso fica subentendido. O que eu não me lembro do plot porque as pessoas que geralmente comem o rei e adquirem as memórias do rei, eles desistem de tentar se revoltar e causar esse genocídio que o Eren causa, né? Mas ele se, no final das contas, ele dá a sua própria vida para o Eren, né? Ele toma esse leap of faith, né? De falar, não, eu não vou encabeçar essa revolução, mas meu filho vai, né? Tem aquela cena quando ele está prestes a comer o rei, né? Quando ele está naquela câmara subterrânea, em que ele está hesitando, e a gente já viu essa cena uma vez onde ele come, e nós falamos, nossa, então é isso que acontece. E mais pra frente a gente vê essa cena pela visão do Eren, dele se comunicando pelos caminhos onde ele estava quase ameaçando o pai dele a fazer. O Grisha, ele hesita, mas o próprio Eren fala, cara, come essa porra aí, entendeu? Porque é tudo uma articulação do próprio Eren. Ele que maquina tudo, né? Então, o Grisha, de fato, ele não seria o cientista louco um propósito negativo, né, de si. Ele poderia ser um cientista louco, onde ele vai além para benefício do povo, né? Ele é como diversos judeus, né? O próprio Freud era judeu, e foi um judeu que teve que sair da Alemanha, né? Você teve o Einstein, você teve uma cacetada de gente que utilizava, que era judeu, utilizava a ciência pelo bem do judeu, né? E se viu nisso, e viu na ciência uma saída para isso. E é uma coisa engraçada, uma coisa curiosa, é que o Eren, se vocês perceberem, a gente está retomando aquela conversa que a gente teve em off no começo, né? Por conta da questão da individualidade e da coletividade do povo questão japonês, né? E a gente tem essa oposição muito bem colocada entre o Grisha e o Eren. Na verdade, entre o Eren e todo o restante, né? Não tem uma galera que apoia o Eren até determinado momento, né? Porque você tem essa rixa entre as facções dentro da treta, da trama deles ali, da galera que está querendo... quem tem visões diferentes da coisa, né? Só que quem efetivamente ganha, né, vamos por assim, acaba se colocando como principal vetor da transformação, acaba sendo a facção do Eren, né? Acaba se valendo a vontade do Eren, que acaba sendo uma sobreposição do valor egóico, daquilo, da individualidade dele, do que ele acha que tem que ser feito, em relação ao que todo o restante acreditava
que teria que ser feito, ou a maior parte do restante acreditava que ia ser feito. O que o Eren faz é uma decisão de uma minoria em oposição ao restante. É nítido isso, que é um grupo rebelde, que é um grupo terrorista, né? Se a gente for pensar assim, é um grupo terrorista, sabe? A própria estrutura lá da galera do Sasageyo, na época lá, lembra um pouquinho a questão do Mossad, sabe? Ele se mantém como polícia secreta e como um esconde segredo do outro, né? Que as facções elas não sabem exatamente o que está acontecendo. As implicações políticas são muito grandes, são muito numerosas, e lembram muito o que os judeus e a história que eles passaram, né? Eu ia comentar até, né, pegando essa linha do Eduardo, falando da questão dos caminhos, né, e isso é muito Duna também, né, e aí eu vejo o quanto, porque não tem como eu não perceber isso, porque na abertura na abertura do anime, já tem uma cena que são visões que parecem ser de outros tempos, já aparecendo na cabeça do Eren, né, o Eren sonha, e ele já tem, na abertura do anime, e ele tem essas visões que são praticamente visões divinatórias, né, ou de outros momentos que já mostra que aquilo vai acontecer, né, é quase que um destino, né, já colocado dele Eren do futuro para ele mesmo do passado, de que ele precisa seguir esse caminho genocida, né, e levar essa guerra e essa vingança a cabo, né. Então é interessante, né, você ter trazido isso, Eduardo, ajudou e complementou para todo mundo bastante aí, né. Legal. Aqui esse slide aí são várias questões que a gente já está discutindo, né? Que a gente já tem discutido, né? O quanto o sobrenatural é sobrenatural de fato, né? Porque se a gente entender que, e aí volta até nos argumentos que a gente tem de que tudo é natural, né? Enfim, tudo portanto é natural, aonde que está o elemento sobrenatural, né? Então, se a gente perceber que dentro do próprio Attack on Titan, esse elemento que parece ser sobrenatural, a gente acaba percebendo pela narrativa que ele faz parte do universo, ele não está além das possibilidades daquela realidade, né? Ele faz parte do pacto ficcional que a gente tem, né, com esse outro universo, né? Então, os titãs, eles não são algo além do tecido daquela realidade que colocam em xeque, né? Será que aquilo é verdade ou não é, né? Etc. Eles fazem parte daquela ordem, daquele universo, né? E não só fazem parte, como a partir disso, a gente tem pesquisas científicas em relação a isso, né? A galera começa o quê? A produzir aquele líquido ad infinitum para criar esses titãs, né? Para ficar criando os titãs, e até Marley usa esses titãs, como a gente viu até na cena que o João trouxe, para poder manter o controle sobre os Eldianos constantemente. Então, vira e mexe, eles pegam, né, alguns Eldianos que são dissidentes, que tentam algum tipo de revolução, e levam eles lá para a ilha e transformam eles em titãs, e vai mais titã para atacar a galera, né? Enfim. Então, a gente acaba tendo exatamente essa racionalização, né, científica em relação a esses procedimentos que parecem ser mágicos, né, no universo. Mas é claro que aí não cabe aquela definição do Darko Seven que a gente trouxe ali no começo, né, de um fazer estético da ficção científica que perpassa por algum nível de cognição. Aí isso não cabe de fato. Mas quantas obras que dialogam com a ficção científica vão caber nesse quadrinho bem rígido, né? É a mesma coisa com Todorov, né? E é por isso que a gente acaba não gostando muito de Todorov, porque a definição dos gêneros que o Todorov propõe, elas são tão rígidas, né? Que você acaba deixando tanta coisa de fora que você acaba pensando, mas peraí, né? Será que isso realmente é uma definição válida? Porque se isso servir para tão poucas obras, né? Então, qual é o intuito de criar essa definição no final das contas, né? Se ela não vai caber para boa parcela das obras, né? Então, a gente acaba questionando essas definições que são muito fechadas, que elas acabam excluindo mais do que incluindo, né? E aí, qual é a utilidade de uma definição dessa? Aí é claro, né, que uma cognição em
e um fluido que você aplica em pessoas que têm um certo gene, que essas pessoas vão se transformar em titãs, isso é obviamente, eu diria, quase que impossível a partir do que a gente tem de conhecimento científico hoje. Né? Quase que, veja que eu também não estou falando totalmente impossível, porque a gente nunca sabe, mas é quase que impossível imaginar que isso seja, cognitivamente falando, algo provável ou até possível, né? Mas isso não significa que essa obra deixa de dialogar, nem que seja enquanto modo, com os elementos da ficção científica. A gente tem ali os cientistas, alquimistas, não só na figura do Grisha, na figura da Hans, Hans, né? Como é o nome dela? Esqueci. Enfim. Hang, eu acho. Hang. Até bom ter o slide com ela em específico, né? O Leonardo levantou a mão. O Leonardo levantou a mão. Pode falar? Sim. Acrescentar também uma coisa que é interessante é a tecnologia, como a obra vai colocando assim, como a tecnologia joga no chinelo aquilo que a gente considerava absoluto no começo, né? No começo, o Armin diz, né, que os titãs eram absolutos, né? O poder deles era insuperável. E, tipo, chega na quarta temporada, os titãs são usados como armas de guerra, eles praticamente estão se tornando inúteis ou obsoletos, né? Tanto que leva ao desespero de conseguir o poder da coordenada. E se parar para analisar, a escolha do período é muito bem colocada, né? Porque o Tremor da Terra, acho que é o poder final que o Eren vai usar, esse é o nome, ele, tipo assim, num período um pouquinho mais para frente, onde você inventa uma bomba atômica, ele seria irrelevante também. E é até legal, se eu não me engano, eu lembro até acho que é o Irving que fala, não lembro se é a Hang ou o Irving, né? Que vão comentar que a humanidade tem essa capacidade de criar novos poderes e tecnologias para poder sobreviver, né? Eu lembro desse comentário, né? Enfim, João ou Pedro querem comentar alguma coisa? Fica à vontade, Fred, pode seguir, Fred. Eu acho legal, né, a gente puxar essa ponte da questão desse pacto com o sobrenatural, né, que está até representado no slide, né, esse encaminhamento de que a gente nasce com aquela questão na obra, né, acho que foi inclusive o que me instigou muito na obra de Ataque ao Titã, que é, desculpa a palavra, né, mas da onde surgiu os titãs? Né, uma das questões mais interessantes ao longo do anime, e a Hanji, né, sendo essa figura da cientista que busca o estudo, que busca essa compreensão, então a gente vê, né, se a gente partir de um pressuposto de que, ok, temos ali uma manifestação do sobrenatural, temos um poder mágico, vamos assim colocar, mas a partir do momento que eu tenho essa ciência, né, que até o Leonardo disse que vai tornar, inclusive, a figura do titã obsoleta dentro da obra, e arranje essa representação, né, da racionalidade, e não da racionalidade, né, tirando aquele cunho pejorativo que a gente imputou tanto, né, do positivismo, mas sim daquela racionalidade do tipo, ok, caiu a maçã na minha cabeça. Como é que eu faço para entender esse fenômeno da maçã, né? E ela representa esse pensamento científico, esse procedimento científico do como, quando, por quê, como esse fenômeno se manifesta. Eu me fascinei pelo sobrenatural. A maçã caiu da árvore. Por que ela caiu da árvore? Antigamente eu teria a resposta mística, a resposta cristã, a resposta hindu, a resposta grega do fenômeno enquanto mitologia, enquanto magia, enquanto símbolo do sobrenatural. E ela vai buscar essa análise, né, esse transformar da racionalidade, essa busca por compreender, por buscar a verdade, né, de entender o fenômeno que são os titãs. Pode falar, Fred. É bem interessante que ela se propõe a entender o funcionamento deles, né? Posto que eles existem, né? Como eles funcionam. E aí tem uma cena ali que ela é bem no começo do anime, né? Que é muito uma cena, acho que é um episódio ou até dois inteiros, né? Mais de um episódio, enfim. Que ela fica fazendo experimentos com os titãs, né? Ela literalmente ela pega o método científico e ela testa nos titãs, né? O quanto isso não é uma ficção científica? A gente literalmente tem uma cientista ali, né? Enfim, que ela tá testando os limites, tá? Peraí, eles comem a gente por quê? Porque eles têm fome, será? Então ela faz os testes, será que eles comem a gente porque eles têm fome? Não, né? Aí ela vai descobrindo esses limites dos titãs, né?
as capacidades deles, como eles funcionam, né, etc, etc. E aí é isso assim, né? É por isso que a gente traz aqui o Attack on Titan, até que eu tô aqui suportando, né, e essa definição de que o Attack on Titan pode ser visto, sim, como uma ficção científica, né? Exata, e ela é uma representação disso, de mostrar que, peraí, a gente tem um fenômeno sobrenatural, então que parece ser sobrenatural, então vamos entendê-lo, né? Vamos racionalizá-lo, vamos entender o seu funcionamento, né? A partir do momento que a gente tem ali uma física quântica que olha e vê, peraí, você está me falando que um elétron, quando a gente não liga a câmera, ele passa pelos 2 buracos ao mesmo tempo, e quando a gente liga a câmera, ele passa só por um buraco? Peraí, tem uma coisa estranha aí. Isso é extremamente insólito, isso é extremamente infamiliar, isso é extremamente uncanny, né? Aí, como que isso funciona? Então, vai lá, o cientista vai pegar aquilo que parece ser algo extraordinário, algo que está além da nossa compreensão do que é a realidade, e vai tentar mostrar como, na verdade, a gente precisa atualizar o que a gente entende por real, né? E a epistemologia é isso, no final das contas, né? É essa discussão sempre de quanto o método, às vezes, ele não é suficiente, que a gente precisa sempre atualizar os modelos, atualizar os métodos para entender melhor o funcionamento das coisas, né? E ela representa literalmente isso. Ela e o Grisha, em algum nível também, que é o cientista, né? Ele é um médico, né? Não, e é muito legal esse processo, né? Porque vai dialogar muito, gente. É bom vocês sempre guardarem esse processo que a gente está falando aqui, porque vai dialogar muito com outras obras que o Pedro, o Fred já citaram, que é o próprio Fullmetal Alchemist, que dentro dos termos da fantasia, né? É literalmente uma manipulação mágica, a alquimia. Pactos com seres de outra realidade, porém, né, que será sistematizado, que vai ser, né, enquadrado ali dentro de um método de organização daquela sociedade ao redor daquele poder, que vai dialogar, por exemplo, com o Starfinder, o universo de RPG futurístico, né, na qual eu tenho a presença de elfos, de anões, de orcs no espaço sideral. Essa questão de racionalizar a própria magia, esse sobrenatural, né, que a gente representa aqui no próximo slide. Por quê? Tudo, na teoria, se manifesta da figura de um diabo, o famoso pacto, né, faustino aí, que eu vendo a minha alma para ter determinados poderes. Então eu tenho um elemento mágico em Ataque ao Titã, esse elemento fantástico, representado pelo pacto diabólico. Sim, Victor Hugo, fique à vontade para falar. Cara, esse papo de misturar, tipo, uma sistematização da magia, isso me lembra, tipo assim, tipo Warhammer, tá ligado? Que o Warhammer é tipo totalmente isso, é a máquina misturada com a magia, o Deus Imperador e tudo mais, é muito louco isso, cara. Cara, é do Deus Imperador, né? Aquela própria ideia dos orcs, né? A tecnologia dos orcs em Warhammer, não sei se o Fred lembra muito bem, mas é muito legal, né? Que, Fred, por curiosidade, né? Como funciona a tecnologia dos orcs? Se eles acreditam muito naquilo, aquilo acontece, né? A manifestação do poder da crença ali, só que eles são tão estúpidos que eles não entendem o nível de poder que eles possuem dentro daquele universo. E Ataque ao Titã tá dentro desse caminho. Então, essa obra fronteiriça, né, uma das coisas mais lindas aqui que a gente pode falar, é essa mescla entre a magia e a ciência, mostrando, então, né, que aquelas definições ultra clássicas que adoram pegar as obras, colocar em caixinhas e fechar, e falar, isso é sci-fi, isso é fantasia, isso é terror, isso é horror. Olha que riqueza que a gente pôde apresentar aqui. A gente tem elementos do gótico. A gente não precisa nem falar do design do próprio cenário, que é ultra gótico. A gente está ali num cenário medievo, muitas catedrais, muitas torres. Então tem a expressão do gótico, tanto na arquitetura de Ataque ao Titã, quanto no seu modus operandi. Eu tenho o horror ali, o terror se manifestando o tempo inteiro. E aí o autor foi lá e olhou e falou, legal, eu tenho horror, mas vamos colocar uma pitada de fantasia. Eu tenho um pacto diabólico, eu tenho uma venda da alma para ganhar um poder, que é literalmente representado por uma maçã, que dialoga com o evangelho. A personagem está com uma maçã nessa imagem, ela adquire o conhecimento, ela adquire o poder. Mas vamos então, depois desse processo de ganho do poder, vamos racionalizar isso. Vamos pegar esse sobrenatural e transformar num Eva. Vamos pegar esse sobrenatural e transformar num Titã. E a gente já vê, então, como o gênero do mecha, que nasce lá naquela antiguidade que a gente falou, né, de Gigantor, controlando o robô pelo controle remoto, se tornando, literalmente, né,
um robô de carne, com cockpit na nuca, com poderes sobrenaturais, com classificação. Eu tenho o Titã Colossal, que tem esse poder. Eu tenho o Titã Encoraçado. Eu tenho o Titã que carrega munição, que é um canhão, literalmente. Eu tenho o Titã que forma uma armadura de gelo, que é ultra velocista. Então, né, nasce do sobrenatural, do mágico, esse poder, e ao mesmo tempo que ele é racionalizado. Vai ser manipulado, vai ser compreendido por esses médicos, por esses cientistas do universo, e vai dialogar também com essa questão metafórica, com essa questão, né, da analogia. Pegar o cenário da Segunda Guerra Mundial, pegar aquele contexto de racismo, aquele contexto de preconceito, aquela questão, inclusive, atual que nós aplicamos na Palestina. Então, uma obra muito multifacetada, com 1000 maneiras de aproximar. Então a gente mostra que os gêneros eles não têm uma questão sólida, né? Aquela questão concreta. Isso aqui é fantasia, isso aqui é ficção científica. Porque os autores, propositalmente ou não, pode ser que o autor de Ataque ao Titã nem racionalizou, ele teve a ideia legal, pensou, porra, os Titã aqui, o contexto da guerra, ele não planejou isso, mas aconteceu, se manifestou e permitiu que nós, enquanto leitores, pudéssemos abrir essas cortinas, abrir essas fronteiras, explorar as páginas de as coisas que são 90% não intencionais. Quem tem processo criativo sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que a gente planeja e às vezes simplesmente coisas acontecem porque elas são da hora. Porra, essa ideia foi firmeza. O que vai acontecer? Tô nem aí. Humberto Eco falando, né? Eu prefiro morrer do que responder sobre o que é o Em Nome da Rosa, porque eu mato o potencial ao redor da obra, porque vão ter as pessoas que vão falar, ó, Humberto Eco disse isso, logo isso é fato, e ponto. E que é um problema que a gente vê, esse problema de pegar o que o autor falou da obra e falar, não, é porque o autor falou e ele tem propriedade para falar, e não dá, né, enfim. Vai lá, Bruna. Bruna levantou a mão. Ai, gente, é só porque vocês tocaram num ponto que tá sensível para mim desde ontem. Eu tô fazendo um outro mini curso aí que é sobre mangá shoujo e... Ai, como é que é o gênero da Nana? Eu esqueci. Enfim, para mulheres adultas. Seinen, você tá falando, né? Não, Seinen é o para homens adultos. Homens. Jousen, não é? Se eu não me engano? Acho isso. E aí, beleza. Só que assim, elas partem de um ponto de vista histórico, né? Elas são formadas em história, em ciências sociais, entendeu? Tipo, não tem a base literária. E aí, acaba que sempre a gente estava discutindo uma obra e aí elas acabam sempre reforçando isso. Porque no final do mangá, a autora falou X. Então é X. Ai, gente. É só isso mesmo. Assim... Comunicação, né? Essa prisão, a gente teve até um diálogo, desculpa te interromper, Fred, com o professor Richard, Bruna, que é o que a gente vai gravar o podcast. Uma coisa que deixou a gente muito feliz no diálogo, né? Foi que ele disse, com palavras diferentes, o que o Cido disse pra gente muitas vezes, que é, primeiro olhe para o objeto, olha para a obra, vê o que se encaixa, não valoriza a teoria primeiro em nome da obra, porque senão a gente limita ela. Isso dentro da história, viu? Exato. E, tipo assim, é um campo muito rico para se trabalhar, com toda certeza, né? É só que essa pegada do autor é muito recorrente por conta da metodologia, né? Que eles vão utilizar, vão aplicar. Mas é isso, foi só um apontamento mesmo. Não, e a gente vê isso, porque é engraçado, né? Porque eu vi um meme esses dias, né? Que era, não sei se vocês já viram, que alguém olhando para um número que é um 6 e fala, isso aqui é um 6, e o outro olhando no outro lado falando, é um 9, né? E aí é uma resposta, assim, meio que para esse dilema, falando, não, alguém escreveu esse número, então essa pessoa sabe que número que ela escreveu, né? Só que a questão é que não importa se a pessoa sabe ou não que número ela escreveu, ou que ela não escreveu. Se ela queria deixar claro que era um 6, ela tinha que colocar um tracinho embaixo do 6, né, parça? Se ela não colocou, azar dela, né? Agora ninguém se importa. E bem que um tracinho debaixo do 6 pode ser o chapéu do 9. Então, exato, né? Enfim, a gente vai pegar um texto lá de, sei lá, quantos mil antes de Cristo, que a gente não tem nenhuma outra, a gente acha um texto novo literário, nossa, olha só, né, escavaram aqui, acharam um texto novo literário, aí traduzem o texto mais ou menos do que consegue se traduzir ainda, né, porque aí já é outros 500 também para se falar, né, enfim, e aí a gente chega ali num outro texto, o que será que a pessoa que escreveu quis dizer? Meu irmão,
não tem nem como querer imaginar o que aquela pessoa que escreveu. A gente vamos ler o que a gente conseguiu traduzir aqui, o que a gente imagina que é essa tradução. E aí a gente projeta significado, né? A gente esquece. Eu acho isso assim, incrivelmente, diria, amedrontador, que até hoje a gente esquece que o leitor ele tem um impacto tão grande na produção do significado, mas tão grande na produção do significado, que não dá para você colocar nem a obra num nível máximo, e muito menos o autor, né? Enfim, uma coisa o estruturalismo fez de bom, que é falar que o autor não importa, né? Mas, enfim. Gente, vamos no Cândido, né? Então, assim, vamos lá. Mas, bom, para a gente dar seguimento aqui nas nossas partes finais, né? E para, inclusive, exemplificar visualmente muito do que o próprio Fred disse nessa questão do uncanny, essa questão do estranhamento, a gente separou uma ceninha aqui também de encerramento para a gente fazer essa coligação de tudo, né? Que vai focar muito na personagem que foi dita 1000 vezes, a queridíssima Ymir aqui, que foi tão martelada e falada ao longo da obra. A gente separou uma ceninha dela para a gente encerrar, citando o nosso queridíssimo Freud. Então vou dar play aqui na cena e a gente segue feliz nesse fim de aula. Oi, ちょうどいいのがいたぞ。Ok, deu uma travadinha, peraí. Oi, ちょうどいいのがいたぞ。この子はどうだ？よし、おいで。君は今日からおじさんたちと暮らすんだよ。全く新しい人生を始めるんだ。新しい人生には新しい名前が必要だ。わかるね？あの時初めて自分に嘘をついた。これは仕方のないことなんだって自分に言い聞かせたんだ。でもこのユミル様こそ真に王の血を継ぐ存在。ユミル様がおられる限り我らは永遠に不滅だ。正直悪い気分じゃなかった。冷えてない飯も地べたじゃない寝床もそうだけど、ユミル様、何より初めて誰かに必要とされて、初めて誰かの役に立ててるってことが私には何よりも大事だったんだ。でもあの時この娘が言ったんだ。自分は王の血を継ぐ存在だと。我々はそれを信じただけだ。そんなのは全部作り話だったってことを思い出したんだ。そうなのか。そうだ、私がユミル、王家の血を継ぐ存在だ。そしてまた嘘をついた。それでみんなが助かるならと。しかしそうはならなかった。やめろ、やめてくれ、お願いだ。私は思った。これは罰なんだって。誰かの言いなりになって多くの人たちを騙したことへの罰じゃない。人の役に立てていると自分に言い聞かせ、自分に嘘をつき続けたことへの罰なんだって。
再び目を覚ますと、そこには自由が広がっていた。仮に運命ってやつがあるなら、その気まぐれさに笑うしかなかった。でもその時、私は誓ったんだ。もう嘘をつくのは終わりだ。もう二度と自分には嘘をつかない。Fique à vontade, Fredão. Boa, pode, se quiser passar. Eu ia, enfim, aqui é para dar um complemento a mais, né, na nossa discussão que a gente começou na aula passada, né, de que né, nessa cena, nesse episódio, a Ymir até comenta, né, em alguns momentos parece que ela está num estado de sonho, né, de inconsciente mesmo. Então os titãs é como se eles estivessem dormindo, né, e o comportamento do corpo deles é uma busca constante de retornar, né, e de retornar a essa forma humana, né, como se estivessem até num estado de estarem hibernando mesmo, né. Então e aqui eu tô trazendo, né, para a gente complementar ao próprio conceito do Uncanny, né, que é o Unheimlich, originalmente em alemão, né, desse infamiliar, né, então esse estado de um sonho que parece que não tem fim, que se repete, aquele cenário que a gente vê muito clássico, né, em vários filmes, de quando alguém entra em um caminho na floresta e tá tudo escuro, e ela dá uma volta na floresta para tentar achar a saída, e ela volta no mesmo ponto inicial, né, e fica preso naquela repetição, né, então eu vejo muito, até metaforicamente, esse estado dos titãs como se fosse, eles estiverem presos mesmo dentro do inconsciente deles, presos dentro desse estado onírico, em que eles ficam retornando sem fim, né? E essa busca de comer alguma coisa é uma busca de assimilação mesmo, alquímica, de algo que lhes falta para poder voltar no estado de humanidade, né? Então, é claro, também acho que é outro elemento do Uncanny aqui, a gente entender que os titãs são sencientes, né, eles estão, claro, se comportando de maneira inconsciente, eu estou falando dos que não têm consciência, né? Mas eles têm uma senciência, ela está ali dormente, né? E isso diz muito respeito a um estado que a gente tem mais cedo durante a formação da nossa psique, que é um estado mais conectado a um processo animístico, de entender que todas as coisas têm essa possível senciência. E se a gente for pegar tudo que a gente já falou da relação com o shintoísmo, das produções de ficção científica shintosa, a gente pode até, eu até questiono um pouco de como o Freud coloca esses termos dele aqui, né, e isso a gente pode até discutir eventualmente, eu acho que hoje a gente não tem muito tempo, né, mas de que, às vezes, né, não, é um processo que faz parte da humanidade entender que a realidade não está tão separada da gente, né, e que, às vezes, é uma ubris nossa supor que só a gente tem essa senciência, que só a gente é capaz de interpretar a realidade e ressignificar, transformar a realidade no nível de complexidade que a gente faz, né? Então, o fato os titãs, eles causam um medo, um estranhamento, né? Em nós, não só, claro, pela maneira horrenda que eles se comportam, pelos sorrisos ainda que eles comam as pessoas, né, ou etc. Mas porque, no fundo, a gente percebe que eles têm ânima, eles são animados, né? Eles têm, em algum nível, essa senciência. E aí a gente sente esse estranhamento porque eles são familiares, porque eles parecem com a gente em algum nível. A gente também come outras criaturas, né? E existem diversos momentos durante o anime
essa comparação. Não, mas espera aí, quando a gente... E o gado que a gente tem, né? E as vacas que a gente cuida, a gente não está fazendo a mesma coisa que os titãs, entre aspas, faz com a gente? Né? De delimitar num espaço, delimitar o seu próprio crescimento, para que a gente possa se alimentar deles, né? Tem até bem no começo do anime, eu acho que é a Mikasa que fala, até que ela fala, esse tipo de crueldade, eu não tinha notado que isso sempre acontecia na natureza, as pessoas se comendo, né? E tá ali, né? Enfim. E isso causa aquela coisa mesmo lá na barriga do estômago, né? Aquele mal-estar, né? De sentir a familiaridade disso conosco, né? Com o que a gente mesmo faz, né? Enfim. A mochila amarela. A Ymir fala... Exato, e isso é exatamente essa parte que eu tô referindo, mochila amarela, que eu não sei o seu nome, me desculpa. Isso me lembrou até um... É Laura. É aluna minha do ensino médio, fica aí os créditos, tá? Isso me lembrou um meme até de um professor na época da EAD falando, gente, né, eu preciso saber o nome de vocês. Quem que é Shaolin Matador de Porco? Shaolin Matador de Porco e Flavinho do Pneu. Exato, esse meme mesmo. Enfim, me lembrou esse meme. Leproso das Arábia. Teve um lá na... Ó, que interessante, o Luiz Henrique trouxe, né? Tem um amigo que se tornou vegano justamente por conta desse discurso do anime, né? Enfim, e de fato, né, a gente pode se levar a gerar algum nível de empatia por esses outros seres, que é algo que a gente pode até questionar nesse discurso aqui do Freud, né? Enfim, mas que, de fato, essa questão da gente projetar sem ciência e até consciência em outros processos da natureza, que sejam inanimados ou não, que sejam orgânicos ou inorgânicos, enfim, né? Isso sim remete a um momento psíquico da nossa infância, né? E aí a gente vai cristalizando o nosso pensamento, principalmente nos valores culturais que a gente tem da nossa sociedade, né? E aí, quando esses elementos retornam, isso gera um nível de mal-estar, um estranhamento que incomoda. E incomoda por quê? Porque é similar, porque mostra uma similaridade de como a gente também funciona, né? Mesmo as plantas, hoje a gente tem diversas pesquisas assim sensacionais, maravilhosas, que mostram que as raízes das plantas, né, elas estão num nível de interconexão e de troca de nutrientes, de uma conversa, claro que na sua maneira própria, né, de produzir, de interconexão com fungos que soltam sinais elétricos aqui e ali, a floresta inteira se comunica, claro que de uma maneira muito distinta da nossa, né? Até que nível essas entidades não são sencientes também, né? Enfim. E aí eu trouxe até para complementar, porque o Uncanny é extremamente importante no Evangelho. Aí, como a gente está partindo aqui do Evangelho e outras obras, né, que nascem nessa, digamos assim, como filhos híbridos do Evangelho, como a gente está propondo aqui, a gente vê essa relação do estranho aqui também. No Evangelho, a gente vê a Asuka em um momento, quando ela começa a ter os surtos psicóticos dela mesmo, ela se vê como uma boneca, né? E a mãe dela tratando ela como uma boneca, né? E isso está relacionado em ela perceber que a Eva, que é a boneca dela, também tem vida, vejam, né? Então isso causa esse estranhamento mesmo, esse sentimento de uma familiaridade que incomoda, né? Que gera esse terror psicológico na gente, né? E tudo mais, que está diretamente relacionado com as origens góticas da ficção científica, tá? Ficou claro, gente? Sim? Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntas? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Era o último slide esse, né? Então, senhores, vamos para aquela nossa sessão clássica de spoilers para a gente ver o que vai ser falado na nossa queridíssima semana que vem. Então, vou dar um play muito rápido aqui nas nossas openings de anime, tá? Para vocês verem o que nós vamos testemunhar na nossa próxima quinta-feira. Eu acho que bugou novamente, o Google Meet deu aquela bugada. Eu vou sair e entrar rapidinho, 2 segundos. Não é a RAM. Bom, vou colocar para compartilhar aqui de novo.
Então vou dar o play aqui para vocês, para a gente ver as openings que serão debatidas aí, né? As obras que vão ser tocadas na próxima semana, e a gente encerra o nosso encontro. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Então, senhores, semana que vem, preparem-se que vamos falar de Cowboy Bebop, Trigun e Headline, muito bang bang no espaço, muita ficção científica, muito tiro, muito jazz e muito noir. Então, meus queridos, a gente fica mais do que feliz de vocês terem acompanhado. Espero que a aula de hoje tenha sido tão legal quanto todas as outras. A gente fica mais do que agradecido com todas as pontuações que vocês fizeram, agregaram muito no debate. É uma felicidade imensa da participação dos senhores. Tenham um ótimo restante de semana. Um beijo no coração de todo mundo aí, tá? Descansem muitíssimo bem. Aí, tô vendo os milhares de corações. Acho que todo mundo ficou muito feliz hoje com a nossa aula. Então, senhores, beijo no coração. Fiquem extremamente bem. A gente fica mais do que feliz com todo mundo aí participando, firme e forte com a gente. Vou fechar a gravação.